Fala aí galera, beleza? Aqui fala o Nick 20 trazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, estou aqui para trazer mais um vídeo de resumo barra análise. Só que dessa vez estou aqui para fazer o resumo barra análise do Homem-Aranha 2 de 2004. Exatamente, a gente vai continuar fazendo a trilogia do Homem-Aranha clássico. Vou fazer também dos X-Men, as trilogias dos X-Men, os próximos do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, do Tom Holland, enfim. Mas já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as novidades. E é nesse vídeo que você vai ver que esse filme aqui é perfeito. Sério, perfeição. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as novidades. Mas antes de mais nada, se inscreve lá no meu canal secundário, tá bom? Tá, Cine Games, tá lá no painel do meu canal. Se inscreve lá, arruma 100 inscritos lá. Se inscreve aqui pra gente chegar a 1000 inscritos. Então simbora, né? Simbora. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as novidades. E bora pro vídeo. Bem, o filme começa, né, com o nosso querido Peter Parker se atrasando no trabalho e chegando atrasado como exatamente motoboy. Pois é, né? Homem-Aranha motoboy. Coisa louca, né? Rapaz. Enfim. O que acontece é que o chefe dele fala que se ele não entregar a tempo essa pizza, ele vai ser demitido de vez. E aí o que acontece exatamente o que você pensa. O Peter tem que sair correndo com a motoquinha dele da Barbie. Só que acontece que alguns pequenos problemas no meio do caminho. Porque tá um trânsito desgranhento no meio do caminho e ele precisa chegar em 30 minutos. Então ele veste o uniforme de Homem-Aranha e sai por aí se pendurando com as teias. Imagina como que tá a pizza desse caminho todo. Mas enfim, o importante é que ele tá lá, chegando perto do pedido, quando ele vê duas criancinhas brincando na rua, cerca de criancinhas desgranhentas. E aí tem um caminhão chegando na direção delas, né? Como o nosso Peter Parker é um bom moço, ele vai salvar elas, só que ele acaba se atrasando e ele é demitido do trabalho. Pois é, esse é o início de filme perfeito pra gente perceber que o Peter não tá nos melhores tempos, né? Depois do primeiro filme, realmente ele não tá mais do melhor jeito possível, né? Então agora ele vai lá pro Clarim Diário, né? Porque ele é freelance lá, ganha uma merrequinha de dinheiro todo mês. E aí ele é demitido também, pois é. E olha que ele nem foi contratado. Basicamente porque ele não entregou fotos do Homem-Aranha. É esse é o motivo. O Peter já tá todo lascado, já tá todo ferrado da vida. E ainda por cima ele chega atrasado na faculdade. Ele chegou atrasado na faculdade, assim, também. Se ele chegasse atrasado mais algumas aulas, ele ia ser reprovado. Ou seja, tá dando tudo ruim pro Peter. Tá dando tudo ruim. E aí o Peter decide, né? Não decide nada, né? Porque ainda não chegou na parte que ele realmente vai decidir alguma coisa. Então ele vai pra casa da tia May e ele lembra que é aniversário dele. Ele tinha esquecido. Pois é, acontece, né? Acontece. E aí ele vê a Mary Jane novamente, porque eles ficaram sem se falar por 2 anos, desde os acontecimentos lá no final do primeiro filme. E o Harry tá com um ódio gigantesco pelo Homem-Aranha. Fala até com o Peter sobre o Homem-Aranha ter matado o pai dele. Enfim, acontece que depois da festa de aniversário do Peter, ele vai lá com a Mary Jane lá fora, né? Lá fora de casa. E aí ele conversa com ela. Ela fala que agora ela tá fazendo teatro. Tá realmente fazendo peças de teatro. E aí ela chama ele pra ver a peça dela, né? Tá, isso foi estranho, mas acontece, né? Ela chamou mesmo ele pra ver a peça. Enfim, só eu que penso que é estranho toda vez que vai falar isso. Enfim, né? O que acontece é que ele vai pra essa festa, né? Só que nesse meio tempo o Harry tinha falado que o Dr. Octopus, né, tava trabalhando com ele. Coincidentemente, o Peter também tá fazendo um trabalho do Dr. Octopus
lá na faculdade. Então ele ia lá com o Harry no Dr. Octavius, né, pra falar sobre o trabalho dele. Quando ele chega lá, né, no dia seguinte, ele fala com o Dr. Octopus, e aí o Dr. Octopus fala que ele é um menino inteligente, mas preguiçoso, que ele precisa se esforçar, e é pra ele se tornar uma pessoa melhor. Guarda essa informação, porque lá no No Way Home tem uma referência muito da hora sobre essa cena, que o Dr. Octopus pergunta como é que o Peter tá depois de tanto tempo, e ele responde: estou tentando melhorar, dando referência a esses diálogos, né? Sério, esse filme aqui é uma obra de arte. Os dois, né? Esse e o No Way Home. Sim, vamos continuar, né? Vamos continuar. E nessa conversa, o Dr. Octopus fala pro Peter que a Mary Jane, que ele precisava falar pra Mary Jane que ele gostava dela. E senão isso ia matar ele aos poucos. Guarda essa informação, galera. Guarda essa informação. Acontece que o Peter, ele até que escuta o Dr. Octopus, só que ele vai então pra peça lá de teatro da Mary Jane. No meio do caminho, alguns bandidos estavam roubando um carro e a polícia estava perseguindo eles, etc. Aí o Peter se veste de Homem-Aranha e luta contra esses bandidos, só que ele chega atrasado no teatro. E ele vê que a Mary Jane tá se casando, né? Tá com um noivo. E aí ele fica muito na tristeza. E aí vai sair por aí soltando teia, né? Só que dessa vez não de uma forma épica, igual nas outras vezes que ele solta teia e essas coisas. Não, ele solta devagar, porque lentamente, porque ele agora tá muito triste e ele só quer agora ver a cidade de Nova York por cima. Só que aí chega um momento em que ele simplesmente para de soltar teias e ele cai do alto de um prédio. Então ele fica meio com ponto de interrogação. Só que agora a gente vai para o quê? Exatamente. A apresentação do Dr. Octopus. O Dr. Octopus ele fez alguns tentáculos para mostrar o projeto dele, quando simplesmente dá muito errado e aí ele acaba que os tentáculos dele começam a controlar a mente dele. O Peter, né, o Homem-Aranha, aliás, ele chega lá, luta contra o Dr. Octopus, salva uma galera. E aí agora o Dr. Octopus finalmente fica do mal, porque ele chega lá no hospital, mata todos os médicos dele, foge e decide que vai criar a máquina dele novamente. Enquanto isso, a tia May, ela tá muito na tristeza também, porque ela não consegue mais pagar as contas de casa. Então é aí que o Homem-Aranha, né, o Pedro Parker, né, chega lá, ele tá com a tia May, eles vão pro banco. Quando ele chega lá, adivinha quem tá roubando esse banco? Exatamente, Dr. Octopus. O Peter se veste de Homem-Aranha novamente, luta contra ele, só que ele não fica contente em ser derrotado pelo Homem-Aranha e sequestra a tia May. Então ele leva a tia May embora e o Homem-Aranha luta contra ele. Ele salva até que a tia May, só que ela acaba que não, o filme não diz, mas a gente teoriza que ela descobriu quem é o Homem-Aranha. Ela acho que descobriu que o Peter é o Homem-Aranha, mas não tenho certeza, porque o filme nem se preocupou em explicar isso. O que acontece mesmo é que nesse dia, Peter ele ficou muito triste porque ele perdeu os poderes dele. Quer dizer, perdeu não, né? Ele ainda tava com os poderes, mas muito fraco. Então, ele tava, tipo, falhando. Então, nesse dia, ele tava lá se pendurando pelos prédios novamente. Até que, de novo, ele perde os poderes. Ele cai lá num beco, tenta escalar uma parede e não consegue. Ele tenta ler o jornal, vê tudo embaçado. E aí ele decide que vai tomar uma decisão. No dia seguinte, ele vai para o médico e fala sobre um sonho que ele
prometido, que era ser que o amigo dele era o Homem-Aranha, mas ele não conseguia mais escalar as paredes e nem soltar a teia. E por que que ele não estava mais conseguindo fazer isso? Então, o doutor, né, ele fala que se ele não tá conseguindo escalar a parede e nem soltar a teia, talvez seja porque ele não deve ser o Homem-Aranha. Então, Peter toma a decisão de jogar o uniforme no lixo. Ele tem até um sonho que ele fala com o tio Ben sobre isso. E o tio Ben fala que não era pra ele fazer isso, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas mesmo assim, ele joga o uniforme fora. E nesse meio tempo, galera, o que acontece é que o Dr. Octopus ele precisa carregar a máquina dele com trítio. Trítio é o que o Harry tem. Só que o Harry não vai dar o trítio assim, sem nada. Nada em troca, né, no caso. Ele fala pro Dr. Octopus caçar o Homem-Aranha e matar ele. Só que o Dr. Octopus não sabe onde encontra o Homem-Aranha mais, até porque ele sumiu. E o Harry fala: vê com o Peter, que ele sabe onde tá. E ele vai embora. Agora a gente volta, né, lá pro Peter, ele tá vivendo a vida dele normalmente. Ele fala até com a Mary Jane sobre eles se namorarem, mas a Mary Jane diz que não, porque ela já tá noiva, né? E um belo dia o Peter tá vivendo sua vida normal agora, né? E ele percebe que tem um prédio pegando fogo. E nisso ele vai lá salvar as pessoas de lá. Ele salva uma criancinha. Detalhe, nesse meio tempo ele tá sem poderes. Sem, sem poderes, ou seja, ele é humano normal. Só que ele salva ainda as pessoas de lá. Mas ainda uma pessoa ficou presa no quarto andar e morreu. Peter fica muito triste e ele decide que vai tirar um peso da consciência dele e vai falar pra Tia May sobre o que aconteceu com o tio Ben. Ele fala que na noite que o tio Ben morreu, ele deixou o bandido escapar e ele não estava na biblioteca. Ele falou que ele estava em um ringue de luta e o cara não deu dinheiro pra ele e ele deixou o bandido escapar, o que estava roubando o lugar. E esse cara, esse bandido, ele matou o tio Ben e roubou o carro dele. E o Peter, ele ficou com culpa, né? Com um peso na consciência esse tempo inteiro. Cara, só uma pausa que eu vou dar aqui. Cara, que filmaço. Mano, você percebe que esse filme aqui, ele volta, ele te deixa na bad mesmo, mano. Eu relembrando esse filme aqui enquanto eu falo com vocês, toda a história desse filme. Cara, eu me sinto como o Peter, entendeu? Eu me sinto na bad total, como o Peter tava se sentindo. Tipo, ele deixou o cara morrer, deixou o tio Ben morrer antes, perdeu os poderes, a Mary Jane tá noiva, o Harry odeia ele, tá na tristeza. Ele perdeu o emprego, tá reprovando na faculdade. Cara, você tá entendendo que o nível do Peter tá, tipo, lá embaixo? Enfim, continuando. Sério, esse filme aqui é muito bom. É muito bom. Porque esse filme aqui. Tá, mais tarde eu falo a minha opinião sobre isso, o veredito final. O que acontece é que a tia May, ela fica meio nervosa, né? Fica meio. Nervosa não, triste com o Peter por não ter contado antes. E ela vai embora, né? Ela sobe lá no quarto dela e fica lá. Triste, né? Até que então passa alguns dias e o Peter vai lá de novo na Tia May, né? Quando ele descobre que simplesmente ela tá de mudança, ela vai se mudar. E aí lá o Peter pergunta pra ela o que aconteceu e ela fala que porque o banco pegou a casa dela. Mano, olha esse filme te fazendo ficar mais na bad do que você já tá, mano. Se você já tava na bad por causa do Peter, agora você vai ficar por causa da Tia May, mano. Porque essa aqui é simplesmente a melhor Tia May. Não precisa. Não precisa os caras tentar fazer uma série dela, spin-off. Ou, sério, ou não precisa matar ela pra você ficar na bad por causa dela. Não, só faz isso igual esse filme fez. Faz ela. Faz o Peter se sentir na bad por causa dela, que você simplesmente vai sentir. Vai ficar triste como o Peter tava se sentindo.
Isso aqui é muito bom, mano, muito bom. Então, a tia May fala que o banco pegou a casa dela e um garotinho lá tava falando com o Peter sobre o Homem-Aranha. Tava perguntando por que o Homem-Aranha sumiu. E o Peter fala que o Homem-Aranha tava fazendo coisas da vida dele. Então a tia May, ela fala que às vezes a gente tem que sacrificar nossos sonhos para fazer o bem, né? Ela fala que às vezes a gente tem que sacrificar nossos sonhos por coisas maiores e fala pro Peter. Porque na verdade a gente sabe que ela sabia que o Peter era o Homem-Aranha, mas ela não falou. Ela deu aquele empurrãozinho pra ele se tornar novamente. Então agora o Peter sobe no alto de um prédio e pula dele pro outro. Só que ele não tem mais poderes, então ele cai e se esparrama pelo chão. Ó, Dona Aranha se esparramou pelo chão. Ele ficou todo quebrado, mas enfim. O que acontece é que a Mary Jane decide que vai dar uma chance pra ele. Mas primeiro ela quer ver se o Peter realmente é o Homem-Aranha. E ela chama ele lá pro encontro, porque ela vai beijar ele pra ver se ele tem o mesmo beijo que o Homem-Aranha. Se tiver, mano, é ele, entendeu? É ele. Só que nesse meio tempo o Dr. Octopus vai atrás do Homem-Aranha por causa do Trício, que eu tinha dito alguns minutos atrás. E lá, nesse meio tempo, quando o Peter ia dar um beijo na Mary Jane, que ele se sente, ela pergunta: Peter, você realmente me ama? E ele fala: eu não te amo. Mas a gente sabe que no coração, no fundo do coração dele, ele ama ela. E aí ele se sente totalmente livre, com o coração totalmente leve, sem nenhum peso na consciência ou querer alguma coisa, algum assunto que não foi acabado. E aí o Dr. Octopus joga um carro na lanchonete. Cara, lembra que eu falei que o Harry falou pro Dr. Octopus que o Peter sabia onde o Homem-Aranha tava? Então, o Dr. Octopus não sabia que o Homem-Aranha era o Peter, né? Que o Peter era o Homem-Aranha. Então por que ele jogou um carro simplesmente no Peter se ele não sabia? Tipo, não faz sentido. Você vai pegar a informação de alguém e você dá um tiro na pessoa? Tipo, entendeu? Não faz sentido. Mas enfim, vamos voltar para o filme, porque isso aqui é uma obra-prima e a gente não pode falar erros dela. Quem falar erros dessa obra-prima deve ser preso. Mas primeiro dá o like, né? Enfim, vamos continuar, né? O Dr. Octopus pergunta pro Peter onde que tá o Homem-Aranha e ele não responde. Então o Dr. Octopus pega a Mary Jane e sequestra ela. Mas aí que o poder do Peter volta. Os poderes dele voltam e ele tá com fúria nos olhos e vai atrás do Dr. Octopus. Mas primeiro ele passa no Clarim Diário e pega o uniforme dele que tava lá porque um mendigo tinha achado no lixão e levou pro Clarim Diário. Então, agora chega a Mega Blaster Super Batalha Final. Ou melhor dizendo, Batalha no Trem. O Homem-Aranha e o Dr. Octopus lutam lá em cima de um trem. Só que o Dr. Octopus ele quebra. Primeiramente, essa cena aqui é épica, tá? Isso aqui é cinema. Só que nesse meio tempo o Dr. Octopus quebra o freio do trem e o trem fica desgovernado. O Peter precisa parar o trem. Então ele segura com os braços dele. Ele solta a teia nas paredes e segura o trem. Só que ele fica exausto. E ele desmaia. Só que o povo de Nova York vê o Peter sem a máscara. E pensa, caramba, ele é só um garoto. E ele sacrificou por todos nós. Eu tenho 40 anos e não fiz nada da vida. E aí que o Peter, ele acorda, né? E aí ele percebe que ninguém contou a identidade dele. E ele vai atrás do Dr. Octopus, só que tarde demais. O Dr. Octopus faz ele desmaiar e aí ele leva lá pro Harry. Quando o Peter chega lá no Harry desmaiado, né? O Harry descobre que ele é o Homem-Aranha e aí ele fica louco das ideias e o Homem-Aranha vai atrás da Mary Jane. Quando ele chega lá, ele luta contra o Dr. Octopus, só que aquela máquina dele começa a engolir a cidade inteira. Daí o Peter luta contra o Dr. Octopus, faz ele voltar à vida. Quer dizer, faz ele voltar à consciência, né? Com o discurso da Tia May. E a Mary Jane vê
que o Peter é o Homem-Aranha. Só que o Dr. Octopus se sacrifica por todos nós. E ele e a Mary Jane vão embora. E aí agora é o final definitivo, o casamento da Mary Jane. Quando o noivo dela tá lá no palco. No palco não. Ah, sei lá, tá lá na igreja já. Ela fugiu e vai pros braços agora do Peter. E o filme acaba com o web swing, com aquela trilha do talo, mas é simplesmente aquele filme, né? Cara, que filmaço. Não preciso nem dizer porquê. Esse filme esfrega na nossa cara que o Peter é um lascado da vida, que não tem tudo que ele faz dar errado, mas que ele, mesmo assim, ele ainda tem um grande poder. E mesmo tendo a vida daquele jeito, né? Ele ainda vai salvar as pessoas, porque ele tem uma grande responsabilidade com a cidade. Cara, esse filme aqui é muito bom, tá? É uma nota 10 de 10. Simplesmente o melhor filme do Homem-Aranha e talvez tá aí no top 5 melhores filmes de herói. Não tem como, mano. Esse aqui é o segundo melhor filme da Marvel inteira, tá? Sem ser MCU, essas coisas. Segundo melhor da Marvel inteira, o melhor do Homem-Aranha. E, cara, tem cenas de luta épicas, melhores que o primeiro. E na minha opinião, acho que o vilão não é melhor, mas é muito bom também. Mas enfim, o primeiro filme pra mim fica aí em segundo lugar da trilogia. Mas a gente vai ver esse desfecho aí de trilogia lá no terceiro, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber as novidades. Lembrando que se esse vídeo tiver muito like, muita visualização, eu trago o final da trilogia, tá? E dá aquele apoio, né? Porque ficar resumindo um filme em 20 minutos é difícil, tá? A gente tem que fazer com um trabalhão de lembrar todas as cenas. Independente se eu já vi o filme 500 mil vezes, mas ainda assim, né? É um pouco difícil. Tem uns filmes que, bem a Deus, né? Tem que relembrar. Mas enfim, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as novidades. Dá um apoio lá no meu canal de jogos. É isso, falou e fui.